pessoal, eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Eu tive um probleminha nesse esguicho de mangueira da Waterjet. Esse esguicho ele mede 80 centímetros de ponta a ponta, e o probleminha que ele me apresentou foi aqui nesse registro. Ele é um registro de esfera e apresentou problema, penso eu que foi por causa do cloro, né? Porque ele ficou parado um tempo, ele não tem utilizado muito por causa da falta de água. E quando a gente foi colocar ele em operação, ele acabou soltando aqui essa pecinha interna e a esfera não funcionava. Quando eu fui tentar arrumar, ele quebrou porque ele é bem fininho, as camadas dele aqui. Na hora de estar tirando com a chave, ele danificou e quebrou. Bom, eu fui para comprar um novo e não encontrei aqui próximo, então eu tive pensando numa solução e eu achei bem legal. Ele está na faixa de uns R$ 50 para vender, e eu gastei 23 nas peças que eu vou mostrar para vocês, mas tinha até lá na loja de material de construção, eles me ofereceram um por R$ 30. Mas esse daqui é bem melhor pelo seguinte: ele tem dois tipos de bico que você pode trocar, né? E aqui é engate rápido. Então o que me ofereceram era aquele que vai uma presilha aqui, outra coisa bem simples. Então esse aqui é bem legal, né? E eu gostaria de estar aproveitando ele e não jogar fora. Bom, então a solução que eu encontrei, nós temos aqui essas adaptações que eu vou estar falando para vocês. Ficou bem simples, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui uma mão. Vamos lá. Daí eu vou estar passando para vocês direitinho, porque eu tive lá no depósito, como eu já mencionei, e me ofereceram as peças que era o que estava a princípio funcionando, de ligação de gás, tá? Gás, quando você faz aquela ligação pro botijão ou gás encanado na sua casa. Então eu já fui com essa ideia na cabeça, e aí eu fui feliz que eu consegui realmente, na medida do possível, lá que foram me apresentando as peças. Na verdade, essa daqui que é a fundamental. Então aqui nós temos vamos lá, duas luvas de PVC com rosca, tá? De meia polegada, a rosca é meia polegada, e aqui onde vai a cola é 3/4, tá? Esse daqui é um redutor de metal de aqui meia para 1/4. Então aqui é meia e desse lado é 1/4. Por quê? Aqui, deixa eu tirar aqui para vocês entenderem melhor. Então aqui, dando prosseguimento, olha, as medidas, né, que nós estamos falando. Esse registro antigo, a entrada dele aqui é 1/4 e a saída é de meia. Então nós temos aqui uma rosca macho de 1/4 e aqui uma rosca fêmea de meia. Muito bem, como que nós vamos fazer isso daí? Aqui nós vamos trabalhar com esse redutor de metal aqui nessa luva. Vamos lá aqui, vamos lá, devagarzinho. Difícil, né? Com uma mão só, mas vai dar tudo certo. Então, tá lá. Devagarzinho. Vou dar uma encaixadinha só para vocês entenderem. Pronto, né?
Então, esse redutor de metal, ele vai estar aqui com uma entrada de 1/4 para meia, ou seja, quando você fala redutor é de meia para 1/4, né? Mas dessa forma. Aí nós vamos colocar aqui, porque essa peça aqui, que é a nossa luva de PVC com rosca, que as duas são iguais, então aqui ela tá meia para 3/4, porque o nosso registro novo ele é de 3/4 de cola. Então aqui nós vamos colocar o nosso registro de um lado, do outro lado nós vamos estar colocando aqui a cola com cola aqui 3/4 com 3/4, meia. A nossa ponta do esguicho vai encaixar aqui. E aqui a outra parte do nosso esguicho vai encaixar aqui. Então ele vai ficar dessa forma. Aqui você poderia colocar esse de metal, substituir, claro, se você encontrar ou alguma coisa similar. Eu já fui com isso na cabeça, porque esse é um registro muito bom de PVC e não vai me dar mais problema aqui, eu tenho certeza absoluta que eu vou ficar muito tempo com esse esguicho funcionando, porque a qualidade que eu atingi aqui agora é muito superior a essa peça aqui. Tá? Além de ela ser bem frágil aqui no seu movimento, aqui na camada interna dela aqui é um absurdo. Então, eu vou cortar 2 pedacinhos de cano para emendar essa luva com o nosso registro e vou fazer as conexões. Então, eu vou colar essa parte e aí a gente vai estar dando prosseguimento. O que nós temos que observar aqui, pessoal, muito importante, para o nosso esguicho ficar na posição correta, assim, olha, nós temos que fixar essa parte aqui, porque como ela é de rosca, se você não observar, olha, se você colar, desculpa aí, tá um pouquinho grande, mas vocês vão entender o quanto é importante. Ó, vocês podem ver o adesivo aqui e o nosso esguicho, ó, ele tá numa posição, vai aqui horizontal. Então assim, ele tá na posição vertical, que seria a posição correta de você trabalhar. Para que ele fique na posição certa, assim, você tem que fazer uma marca. Desculpa. Aí eu vou conseguir explicar direitinho. Aí você vai ter que fazer uma marca aqui nessa luva e aqui nesse registro, para quando você colar, ele ficar nessa posição, olha. Tá bom? Porque se você não fizer isso, se você não rosquear primeiro ali, quando você for, se você colar isso primeiro, antes de rosquear, o registro pode ficar torto. Ou a sua peça, o registro assim, ó, e a sua peça torta. Tá bom? Isso é uma observação, um ponto muito importante, tem que ser observado. Nas duas peças, tá? Então nós primeiro colocamos ela e depois nós colamos aqui o registro, tá ok? Então eu vou estar dando uma adiantadinha e aí a gente volta. Prontinho. Então já está colado, a nossa peça já está pronta e eu vou estar explicando para vocês aqui o que eu fiz e o que foi utilizado. Então eu precisei de 2 pedaços de cano para fazer as 2 emendas. Aqui vocês têm que ter o cuidado seguinte. Nós temos aqui nessa parte 2 centímetros
e aqui mais 2 centímetros. Então são 4 centímetros o total que você vai precisar de cano. Como que eu trabalho? Eu tirei meio centímetro, então eu cortei 2 pedacinhos de 3,5 centímetros, vai dar mais ou menos aqui. E aí eu faço uma marca de 2 centímetros. Por quê? A primeira peça aqui, como a gente havia mencionado, nós temos que colar os canos no registro, para depois a gente alinhar a ponta do esguicho. Então você fazendo essa marquinha aqui com 2 centímetros, você tem certeza que entra 2 centímetros na parte do registro, que vai ficar colado. Então vai te sobrar 1,5 centímetro na outra extremidade. Você faz isso nas duas. Aí você tem o nosso registro com 2 pontas de 1,5 centímetro para cada lado. Aí sim, depois de você alinhar a sua peça aqui do esguicho, né? Como ela ficou aqui. Se você alinhou na nossa luva, você previamente encaixa sem cola e faz o risquinho como tá ali, ó. Dos dois lados. Tá bom até aí? Aí o que acontece? Você, com ela alinhada, você passa a cola numa extremidade, esquece a outra. Faz desse lado primeiro. Passa a cola e você vai ter 1,5 centímetro. Quando você forçar, que você encaixar a nossa peça com o nosso registro, ela vai ficar dessa forma, sem folga nenhuma, não vai ficar com sobra aqui no meio, não vai te dar aquele intervalo, aquele espaço, que vai aumentar mais ainda a nossa peça. Então você fazendo isso, essa marquinha de 2 centímetros em uma peça de 3,5 centímetros, você introduz a parte de 2 centímetros aqui no registro e vai ficar com 1,5 centímetro na parte externa, ok? E aí você vai atingir esse estado que está aqui, sem nenhuma sobra de uma emenda para outra. Muito bem. Eu utilizei aqui também o veda-rosca, nossa fita Teflon, né? Tá bom? E nessa outra extremidade eu também utilizei. Então eu passei no nosso redutor de metal e passei também aqui na nossa empunhadura, que ela, na verdade, eu coloquei como excesso, porque ela, nessa junção aqui, vocês podem ver que não tem, e eu coloquei mais para não dar nenhum tipo de vazamento. Então, já está pronto, e eu gostaria de testar com vocês. Vamos lá então? Então aí está a nossa Waterjet viva novamente. Ficou bem fácil de manusear ela com as duas mãos aqui. O registro ficou excelente, não está pesado. Aumentou aí cerca de 10 centímetros, que perdeu 5 centímetros do registro. O total dava aqui 16. Ficou uns 10 a 11 centímetros aí maior. Ficou jóia, até ó, fantástico, não é pesado, dá para trabalhar tranquilo. Ok, então eu espero aí ter ajudado mais uma vez. E até a próxima aí, se Deus quiser.